Quando passamos a viver uma vida mais simples, prestando atenção nas coisas mais simples, né, da vida, como o pôr do sol, as estrelas, a lua, prestar atenção maior aí nos animais, nos pássaros, né, nas formigas, nos insetos, e até no nosso próprio animal de estimação, caso a gente tenha um, né? Eu tenho um gatinho, e aí a gente começa a perceber o quão poderoso é, né, estar ali a presença do Criador, pois é através das coisas mais simples, através da simplicidade, levando uma vida mais tranquila, mais calma, mais silenciosa, que a gente consegue perceber que existe uma força, né? Uma força divina, uma força celestial, uma força universal que faz tudo acontecer de forma natural, né? E eu quero pegar o gato aqui como um grande exemplo de adaptação à modernidade, né? E ao mesmo tempo que ele mantém ali a sua essência, né? A sua essência é selvagem. O gato doméstico de hoje, ele se adaptou muito bem à vida moderna, né, à domesticação pelo homem, mas ele tem ali muitos traços do seu lado ali selvagem, né, do seu instinto selvagem. O gato é um grande exemplo disso, né, dos animais que estão bem próximos. É óbvio que os pássaros, né, as aves, os outros animais, os insetos e tudo mais, eles têm ali, né, o seu instinto natural, mas eu estou pegando o gato porque o gato ele é domesticado, né, é um animal doméstico, né, ele é descendente dos gatos selvagens, se não me engano, lá da época do Egito Antigo, da Pérsia, né? E o gato ele é um exemplo de que é possível você viver no mundo moderno sem perder a sua essência. E qual é a essência do ser humano, né? A essência do ser humano é o espírito. O ser humano é um ser espiritual, né? Ele está aqui na matéria grosseira, no mundo material, ele está aqui, tem um corpo, mas a essência do ser humano é espiritual, ela é bem mais elevada do que a essência de um animal, de um gato, por exemplo, porque o gato ele não é um ser espiritual, ele é um ser enteal, ele está abaixo do espiritual. Porém, o ser humano ele sufocou o seu espírito de uma tal forma que ele não consegue perceber que tudo que ele faz, na maioria das vezes, é baseada no seu raciocínio, na sua mente, né, exclusivamente, de forma unilateral, de forma apenas moldando os seus pensamentos através de desejos que a própria mente cria. O ser humano hoje, na grande maioria, ele não consegue perceber que ele está apenas no piloto automático, seguindo o que a tendência diz, seguindo o que a mente foi programada para fazer, através das propagandas, das modas, né?
do que dita a moda, do que dita, né, a indústria da propaganda, do marketing. O ser humano segue a sua mente de forma unilateral, sendo que a partir do momento que você vive uma vida mais simples, você consegue, de certa forma, ter a intuição do que você realmente precisa. E aí você intuitivamente faz a mente, faz o raciocínio trabalhar a favor da sua verdadeira vontade, a favor da verdadeira vontade do espírito, né? E o gato, como um animal selvagem, lá nos seus primórdios, ele foi ao longo do tempo sendo domesticado, né, sendo moldado, mas ele não perdeu a sua essência, né? Então um gato hoje você percebe traços selvagens nele, mesmo ele sendo doméstico. Você não consegue mandar num gato, tá? Da mesma forma que você consegue mandar em um cachorro, né? Um cachorro, ele pode ser qualquer cachorro, a maioria deles ele pode ser um cachorro de rua, você chama ele, ele vem. O gato, você não consegue fazer isso assim de forma tão simples. O gato tem as suas próprias vontades, né? Ele consegue ficar ali no ambiente doméstico, mas você não consegue controlar um gato da mesma forma que você controla um cachorro, né? O gato, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo aqui de como ele se adaptou bem ao mundo moderno, mas ele preserva a sua essência. O seu gato, se você tem um gato aí de estimação, você percebe que quando ele fica perto de você, geralmente ele fica de costas para você e não de frente. E muitas pessoas devem pensar que isso é uma falta de consideração, né? Dar as costas, né? O gato dar as costas para o seu dono, por exemplo, mas isso é um traço selvagem dele, porque se ele senta perto de você e te dá as costas, significa que ele confia em você, significa que ele sabe que atrás dele tem um ser, né, tem uma pessoa de confiança e que nada vai atacar ele por trás. Então ele vigia a frente dele, ou seja, isso é um traço da sua remota vida selvagem, dos seus antepassados aí, né? Outra coisa que um gato faz e que tem um traço da sua vida selvagem é o fato dele gostar de beber água corrente e não uma água parada. Geralmente o gato doméstico ele pede para o dono abrir a torneira para ele beber a água que sai da torneira, né? Por quê? Porque o gato lá na época antiga, seus antepassados, eles bebiam a água dos rios, né? Da água corrente, a água que vai sempre ali andando, né? Vai sempre caminhando e seguindo o seu curso. Na natureza, o gato gosta de uma água corrente, não uma água parada, né? Enfim, tem muitos outros traços aí que o gato consegue ainda conservar na sua essência. E o ser humano ele precisa entender que a vida moderna trouxe uma viseira, né? Tampou os olhos para o espírito. A pessoa tem que passar a compreender melhor, né? Passar a perceber melhor aí o que o seu espírito necessita através da intuição, né? E o gato, por ser um ser enteal, né? Os animais são seres enteais, né? Eles estão aqui na Terra, no plano terreno, na matéria,
no plano material para manter o plano material funcionando. Observe os insetos, os animais, né? As borboletas que espalham aí o pólen das flores para gerar novas plantas e vai aí, né? Os animais, eles conservam o ecossistema, né, do planeta. São os seres enteais, eles não são seres espirituais, né? O ser humano, na sua essência, está acima dos animais. Os animais são seres enteais, né? E o espírito está acima. Porém, os animais, né, os seres humanos, na verdade, se encontram abaixo. Atualmente, a maioria dos seres humanos se encontram apenas presos à mente, na parte de baixo. Então, os animais têm uma percepção maior, né, da sua essência. Então, se o ser humano conseguir se conectar novamente à sua essência, que é o espírito, ele passa a ficar acima, né, dos animais na questão da sensibilidade, né, com relação à sua verdadeira necessidade. E os animais, eles sabem o que tem que fazer, porque eles estão ali, não foram poluídos com a mente, né? Eles seguem o curso da natureza. E o ser humano ele é um ser elevado quando seu espírito está desperto. E aí o ser humano faz as coisas da forma que ele realmente precisa fazer, né? Então, observar a natureza, observar os animais, é uma forma de se conectar novamente à sua verdadeira essência. E aí você passa, né, a usar o seu espírito para comandar de forma correta e natural a sua mente e seguir o caminho, né, que você realmente precisa seguir, o caminho natural, né? Não o caminho moldado pelas bugigangas tecnológicas, pelas propagandas, pelos modismos e etc. Obrigado pela atenção e até a próxima.